Olá, eu me chamo Aline Venâncio. Eu estou cursando estágio curricular obrigatório 2 no ensino fundamental. Eu escolhi minha área de concentração metodologia de ensino e eu escolhi meu tema, a importância da matemática nos anos iniciais. Justificativa. Bom, a matemática é super importante para os estudantes, que ela auxilia no cérebro, no raciocínio lógico, no pensamento e ela interage bastante com os estudantes. Objetivo. Bom, a matemática trabalha de forma lúdica, auxilia na percepção, ela ajuda na formação de atitude, de enfrentar desafios, etc. Eu realizei meu estágio com a turma do terceiro ano, de 8 a 9 anos. Fundamentação teórica, eu vou ler um pouquinho. O conhecimento matemático é importante e necessário para todo estudante da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade, seja pela sua potencialidade na formação de pessoas críticas, cientes de suas responsabilidades sociais. Fiorettini e Lorenzato, 2012. Bom, o que quer dizer? Conforme o autor citou, a matemática é de extrema importância para os alunos e a matemática a matemática ajuda os estudantes porque eles estão no processo de aprendizagem. Que a matemática não é só vista como agora, ela é vista durante o dia a dia, durante a gente contar uma bolinha de gude, fazer uma receita. A matemática vai além. Metodologia. Bom, meu primeiro dia eu comecei explicando a matéria de multiplicação. Desculpa. Comecei explicando a matéria de multiplicação e os alunos tiraram a dúvida. E depois eu fiz a velha da multiplicação. Chamei duas crianças. A parte de cima estava os resultados, a parte de baixo estavam os fatores. Se eu não me engano, eu coloquei do 2 até os 5, 6. Aí um participante fazia assim de baixo com os dois fatores de baixo. 2 vezes 2. Tinha que ver se tinha o 4. Aí ele colocava a tampinha. Outro participante, 5 vezes 4. Tinha que ver se tinha um resultado. O segundo dia, eu fiz a tabela da multiplicação. Chamei 3 crianças. Ela fez 0 vezes 1. Botou o resultado. 0 vezes 2. Assim por diante. Foi até o 10. Aí, outra criança. Ela ia fazer 1 vezes 0. 1 vezes 1. 1 vezes 2. Ela fazia até do 1 vezes 0 até 1 vezes 10. Chamei outra criança, ela fazia do 2 vezes 1 até 2 vezes 10. O terceiro dia, fiz o jogo da tabuada. Na cartolina tinha todos os fatores e a tampinha tinha o resultado. Então, na cartolina, a criança ia ter que ver 3 vezes 4. Quantos que era 3 vezes 4? A criança tinha que procurar na tampinha. Aí, conforme a criança completava toda a cartolina, chamava a outra. Aí, quando a criança achava, ela tinha que colocar a tampinha em cima. O quarto dia foi a roleta. Eu fiz... A primeira parte de cima tinha 2 roletas. As 2 roletas eu botei do 0 até os 10. Uma roleta, chamei 2 participantes. Ela rodeava do 0, tinha uma flechinha 0. Depois ela caiu no 0. Aí o outro caiu no 9, daí a flechinha assim, 0 vezes 9. Aí a parte de baixo tinha os resultados, aí ela tinha que ver quantos que era 0 vezes 9. A outra participante ia fazer a mesma coisa, rodear e ver o fator. E o último dia eu realizei com toda a turma, o bingo da tabuada. E aí eu fiz se eu não me engano, eu fiz do 0 até o 10. Aí no final do bingo eu corrigi com a turma. Eu realizei meus estágios na Escola Municipal Avelino Marcante Extensão, na Rua Brasil, Joinville, Santa Catarina, no bairro Saguaçu, número 609. Bom, no meu ponto de ver, eu acho que a escola não precisa mudar nada, porque a escola é bem reforçada, bem capacitada e é bem completa. Tem várias salas, assim, bem organizadas, os professores são bem formados, bem capacitados. E a escola vê quando o aluno tem dificuldade, faz uma reunião individual com cada pai
E agora a escola começou a fazer aula de reforço. Não na matéria de matemática, em várias matérias de português, matemática e etc. Caso o aluno tiver dificuldade, eles oferecem para os pais se eles querem colocar o aluno na aula de reforço. E aí, todas as quarta-feiras de manhã tem aula de reforço. Para ajudar esse aluno. Falando de aula. Bom, a sala que eu realizei nos estágios foi o terceiro ano. Eu realizei no período da tarde. A turma era bem agitada. Tinha alguns alunos com bastante dificuldade. Tinha alguns alunos que estavam bem mais pra frente. Tinha alguns alunos pra trás. E no meu decorrer do meu estágio eu tive algumas dificuldades. Porque era a primeira vez que eu fiquei em sala de aula sendo professora mesmo, professora deles, porque a professora ela ficava ali ela ficava na mesa dela, ali me ajudando, eu ficava conversando com ela, explicando o que eu queria fazer, mas quando era a minha vez de apresentar meus estágios, ela ficava lá no final da sala. Aí eu tive um pouquinho de medo, assim, porque nós sendo estagiando ali, é outra coisa, nós ficávamos estagiando, fazendo observação, mas quando é a nossa vez de ser professor, assim, ficar ali na frente, ficar falando pra eles, é um pouco complicado. A gente tem que ter voz, tem que ter o domínio. E ela me mostrou como que é, assim, professor, assim, você ter o dom. Foi muito bom, que ela me ajudou tudo. E, assim, a matemática vista no nosso dia a dia, como fazer uma receita com a mãe, com bolinha de gude, nós ir no mercado comprar 4 laranjas, 5 maçã. E a matemática não é só vista para as crianças, é vista para os adultos também. Vista de estágio. Bom, eu concluo com meu estágio com bastante aprendizagem, com bastante sucesso. Tive um pouco de dificuldade, mas com total apoio da professora, ela me ajudou, me explicou, ela me mostrou como que é ser uma professora na frente, porque eu só tinha experiência de fazer os estágios na educação infantil, ali antes. E agora no ensino fundamental é totalmente diferente. A professora fica atrás te avaliando e tu tem que ser professora, tu tem que explicar. A turma foi bem participativa. Quando eu tinha que explicar no quadro, eles ficaram bem em silêncio, eles levantavam a mão quando estavam com dificuldade. Tinha alguns alunos que estavam com bastante dificuldade, que alguns alunos estavam mais para frente, um pouquinho mais para trás. Aí quando eu via que alguns alunos estavam com dificuldade, eu ajudava. A professora foi super atenciosa, me ajudou. Aí eu tentei perguntar sobre o cronograma, se ela queria que eu seguisse o cronograma dela ou eu. Aí assim, olha, fica a teu critério, se tu quer acompanhar o dela. Aí quando eu falei do que eu queria fazer, multiplicação, ela super apoiou, porque ela falou que alguns alunos têm bastante dificuldade de multiplicação. Aí eu foquei realmente na matemática. Tem alguns alunos, assim, que eu fiz, assim, a matemática, tiveram bastante dificuldade. Mas eu fui, ajudei a criança, foi super de boa. E na hora que ela ficou atrás de mim me avaliando, eu fiquei um pouco nervosa porque, se eu me engano, era 28 crianças. E algumas crianças eram bem agitadas e a pessoa ficou atrás me avaliando. Fiquei com um pouco de nervosa, mas eu não deixei de mostrar esse meu medo. E ela me mostrou o dom de ser professora, me mostrou tudo e concluí com bastante sucesso, aprendizagem e adorei demais. As referências. O link da apresentação eu vou colocar depois. E no finalzinho eu coloquei uma frasinha do Estevão Hang. A matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Então, a matemática ela é vista durante o dia a dia. A matemática não é só focada só para as crianças, ela é focada para os adultos, porque tem gente que fala assim, matemática é super complicado, matemática é difícil. A matemática é uma matéria complicada, super difícil, mas a matemática, ela tá adicionada em tudo que a gente faz. Vai no mercado comprar uma laranja. Por exemplo assim, vai tomar um remédio, tem que saber o ml do remédio. E a matemática, assim, ela não é só vista só para as crianças, focada só nas crianças, focada para os adultos. E ela é uma matemática também direcionada para tudo. E eu finalizo com os meus estágios.